E eu me tornei filha de pastor. E eu não sabia lidar com aquilo, porque eu nunca priorizei o que eu aprendi, o que eu ouvia na igreja. Eu não fazia nada. Nada do que meu pai pregava eu levava em consideração, porque aquilo não entrou dentro de mim. Meu nome é Diana, eu tenho 42 anos, sou empresária. Quando eu tinha 7 anos, meus pais, eles tinham uma vida que serviam, né, aos encostos, meus pais eram espíritas. E o meu pai, no sonho que ele tinha, era de ter um caminhão. Meu pai sempre sonhou em ter um caminhão, isso vivia dentro dele. Então ele fez voto até, inclusive com os espíritos, para poder conseguir comprar esse caminhão, até que ele conseguiu. Porém, comprado esse caminhão, ele sofreu um acidente. Naquela mesma madrugada, meu avô dentro de casa desesperado, porque não tinha mais o que fazer, meu pai no hospital. E meu avô ali procurando uma palavra, né, como que ele ia fazer, procurando uma rádio, ele encontrou a rádio da Igreja Universal. A partir daquele momento, toda a família foi para a igreja, né? Meu pai, minha mãe deixou os encostos. E aí, meus pais desenvolvendo ali, né, a fé na Igreja Universal, eles tiveram um chamado para poder servir a Deus no altar. E aí eu me tornei filha de pastor. Então eu tinha 11 anos, eu estava praticamente na minha adolescência, não conhecia nada e comecei a viver uma vida que era uma vida que eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a viver algumas coisas novas, por exemplo, muito preconceito. Por quê? Porque quando eu chegava na escola, tinha que se apresentar. Ah, meu nome é Diana, tenho tantos anos e sou filha de pastor. Era um preconceito. Filha de pastor? Pastor? Como assim? E eu não sabia lidar com aquilo, porque eu nunca priorizei o que eu aprendi, o que eu ouvia na igreja. Então eu estava ali só por estar. Então eu era filha de pastor, ponto. Eu não fazia nada. Nada do que meu pai pregava eu levava em consideração, porque aquilo não entrou dentro de mim. E aí eu comecei cada vez mais a ir para o mundo, né? Então, por mais que meu pai estava na igreja, por mais que eu vivia na igreja, a igreja para mim era um lugar estranho. Só que meu pai também tirou o olho do altar, né? Meu pai chegou uma hora que ele não queria mais aquilo. E ele e minha mãe entraram num consenso, conversaram e decidiram deixar a obra. Isso eu tinha 15 anos. Para mim foi um alívio, porque eu falei, agora eu tô livre. Agora eu vou viver a minha vida. Então eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a sair com vários meninos. Só que um dia meu pai falou o seguinte: eu vou morrer dirigindo um caminhão. Só que ele não tinha noção do que ele estava falando. Porque se ele soubesse que a palavra dele tinha tanto poder, ele não tinha falado aquilo. E ele disse, pois assim foi. Meu pai arrumou um emprego de motorista de caminhão. E o que aconteceu? Meu pai faleceu. Sofreu um acidente. Esse acidente foi fatal. E minha mãe, né, começou a sentir um vazio muito grande. Porque minha mãe e meu pai eram muito unidos. Aí eu peguei a minha mãe, falei, mãe, eu já sei o que a gente vai fazer. Agora a gente vai sair junto, né? Porque a gente é amiga. Eu arrastei a minha mãe para as baladas. Então eu e minha mãe saía, eu e minha mãe bebia, eu e minha mãe dançava a noite inteira. Eu conheci em uma dessas minhas saídas, eu conheci o meu marido, que hoje é meu esposo, né? E aí, depois de 2 meses, eu descobri que eu estava grávida. E aí começaram alguns problemas de relacionamento, porque até então eu levava uma vida sem limites. Eu não tinha limites, eu não sabia o que era uma vida de casado, eu não sabia como lidar, eu não sabia um que era o não. Porque o meu pai já tinha morrido. Meu pai era o único que me dava ordens. Então eu não aceitava. Simplesmente não aceitava. Então meu esposo falava, meu esposo e eu não ligava. E aí eu comecei a ter uma vida mundana, casada. Então eu saía do meu trabalho, eu não ia pra casa, eu ia beber. E aí a gente começou a ter um monte de briga. Meu esposo saía do trabalho e ia pro bar. Então a gente chegava em casa os dois alcoolizados. A gente já não tinha mais relacionamento. O meu filho ficava com as minhas cunhadas. E aí chegou um ponto que ele falou, bom, então já que você quer viver essa vida, então não dá mais pra gente estar junto. Vamos se separar. Nesse momento, parece que, assim, sabe, brilhou. Eu falei, não, peraí, calma, para tudo, tá tudo errado. Mas nessa minha caminhada, quando eu conheci o meu esposo, eu descobri que ele também já tinha ido para a igreja, né? Que ele também já tinha o conhecimento, que a família dele também era da Igreja Universal. E aí, quando ele me falou, eu falei, nossa, legal. Tipo, quando ele me contou, pra mim, naquele momento, foi, nossa, que coincidência, né? Na minha cabeça, era uma simples coincidência. Quando ele me pediu a separação, falei, peraí, você sabe o que a gente tem que fazer. E eu também sei. Não tem outra alternativa. Eu não quero meu filho com o pai separado, eu não quero me separar, eu quero lutar, eu quero mudar.
E aí a gente juntos decidimos voltar para a Igreja Universal. A gente foi, começou a participar das reuniões, a gente começou a ouvir, a gente começou a seguir tudo aquilo que o pastor falava. E o pastor sempre falou, sempre pregou sobre o Espírito Santo, que eu já tinha ouvido falar, né? Que meu pai às vezes pregava tanto, falava tanto. Então eu sabia do Espírito Santo, eu sabia que só ele podia me ajudar, que só com o Espírito Santo. E aí eu fui com esse propósito. Eu não queria mais saber do meu casamento somente, do meu filho somente, ou da vida que minha mãe vinha levando ainda. Eu queria saber do meu vazio, daquele vazio que eu sentia. Eu não podia ficar sempre querendo agradar as pessoas. Eu não podia viver sempre em prol de outros. Eu não podia estar acabando com a minha vida para agradar outros. E ali eu entendi isso. Então eu falei, a partir de hoje eu quero o Espírito Santo. O que eu preciso fazer? Eu sabia o que eu ia enfrentar, porque eu tinha que deixar aquilo que eu gostava de fazer. E quando eu tomei a decisão de simplesmente não fazer mais aquilo, eu sofri os mesmos preconceitos de quando meu pai era pastor, que eu tinha que responder que meu pai era pastor e eu era preconceituosa. Mas agora, decidida, mesmo que eu sofri os mesmos preconceitos, eu não ligava. Para mim, aquilo era pequeno. Então, quando as pessoas me chamavam para sair, como eu fazia antes, saía do serviço, eu ia pro bar. Ah, Diana, vamos lá, a gente vai pro bar. Não, hoje eu vou pra minha casa. Ah, não acredito. Sim, eu vou pra minha casa. E eu chegava em casa, mesmo contra a minha vontade, mas eu tinha decidido. Eu fumava, e quando eu decidi parar de fumar, eu simplesmente peguei o maço de cigarro e joguei fora. E nunca mais fumei. Eu decidi mudar. Eu decidi porque eu tinha um foco, eu tinha um propósito, porque eu queria mudar de vida. E aí aconteceu, né, que a gente casou, porque eu e meu esposo, a gente não era casado. A gente casou na Igreja Universal, tudo bonitinho. Se batizamos nas águas. E aí teve uma determinada vez que teve uma vigília. Teve uma vigília. E eu me lembro até hoje que eu cheguei perto do altar, o pastor chamou a gente perto do altar, e ali eu fui. E eu vinha de um período que eu estava vivendo intensamente os propósitos. Eu lembro que eu ficava na minha casa com tudo desligado, com a televisão desligada, tudo, sentada na cama lendo a Bíblia. Porque eu sabia o que eu queria. Então eu lembro que eu levantava de madrugada, eu fazia propósito, eu só tinha um foco, receber o Espírito Santo. E naquela vigília que o pastor chamou, eu lembro que eu estava cansada. E já era de manhã, já estava para raiar o dia, porque a gente ficava até de manhã na igreja. E era perto das 5 horas da manhã. E eu falei, meu Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui. Se o Senhor não vir agora, eu não tenho mais ninguém. Todo mundo já me rejeitou. Eu não tenho mais ninguém. Tudo que eu tenho e tudo que eu quero é o Senhor. Eu preciso de Ti, porque sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor, eu ponho tudo a perder, como eu fiz até agora. E ali, foi naquele momento, na frente do altar, quase raiando o dia, numa vigília, que eu recebi o Espírito Santo. Foi uma alegria, foi uma... Sabe uma força? É uma certeza que tudo vai dar certo. Não importa como. O externo para mim se tornou supérfluo. O que antes era prioridade, hoje virou supérfluo. Naquele momento, virou supérfluo. Então eu não precisava mais de mais nada. Não me interessava se a pessoa brigava, se a pessoa não brigava, se meus amigos me zombavam. Não me interessava mais. Porque tudo o que eu precisava já tinha, que era o Espírito Santo. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito deprimida. Por mais que eu sempre fui aquela pessoa de estar no meio das rodinhas, de brincar, de falar, só que no fundo eu era uma pessoa deprimida. Tudo que eu fazia era para chamar a atenção das pessoas. Eu era uma pessoa muito chorona, tanto que meu pai me chamava de Margarida, porque eu só chorava. Tudo me doía, eu era dodóizinha, não podia falar comigo de forma diferente que eu já ficava sentida. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu fiquei forte. Eu não deixava a afronta me atingir. A pessoa podia falar, mas aquilo dentro de mim eu tinha uma força dentro de mim, eu tenho uma força dentro de mim. Então não me importa a situação que eu estou passando ou que eu passava, não me importa o problema, dentro de mim eu tinha uma força, uma certeza. Então dentro de mim eu era forte, eu tinha uma certeza. E a paz que eu tenho, nada tem explicação. Não tem explicação. Pode estar passando por o maior problema, não sei como resolver, mas eu tenho paz. Me tornei uma esposa exemplar, eu me tornei uma mãe, que até então eu não sabia nem ser mãe, né? E aí eu fui me tornando, eu fui melhorando. Só que tinha um detalhe. A minha mãe, ela continuou naquela vida.
Eu via minha mãe não como minha mãe, que estava ali solitária, não. Eu via ela como uma alma. E aí eu comecei a lutar por ela. E minha mãe foi. Aí minha mãe começou a participar das reuniões, minha mãe começou a deixar a vida dela errada, minha mãe se batizou e minha mãe foi levantada obreira. Só que de repente, em maio de 2010, minha mãe sofreu um aneurisma. E aí a minha mãe, depois de 40 dias de coma, em estado vegetativo, ela veio a falecer, ela veio a óbito. Eu estava tranquila. Por quê? Que eu sabia onde minha mãe estava. Onde minha mãe está agora. Minha mãe está num lugar melhor do que nós. Então, para mim, aquilo era como se fosse um presente. Como se eu tivesse olhado e falado, meu Deus, graças a Deus, eu fiz aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse. Hoje eu e o Rogério, a gente tem um casamento abençoado. A gente tá junto, a gente se completa e a gente vive os dois juntos num só propósito, que é fazer a obra de Deus, né? A gente tem a nossa vida no altar, a gente está servindo a Deus, a nossa família, os nossos filhos grandes já. O mundo prega que a herança é o estudo e os bens materiais. Mas uma coisa que eu sempre falei para eles, o que eu vou deixar para vocês é a fé. Porque é a fé que vai fazer eles permanecer, conquistar e serem salvos, porque essa é a importância. E o que eu passo para os meus filhos hoje, a gente passa para as outras pessoas. Eu ajudo no grupo do FTU, que é o Forçatinho Universal, e auxilio o meu esposo no sócio educativo. Qualquer coisa que a gente passe, qualquer coisa, nada é mais importante do que a certeza da salvação. E o Espírito Santo tem dado para mim diariamente, essa força, a alegria, a luz, a palavra, e está aqui sempre pronta a servir. Isso é o que eu quero levar até Jesus voltar.